Esse tema é muito bom. Credor ou devedor? Você decide, você é credor ou devedor? Eu não estou te falando do Itaú não, tá, irmãos? Estou falando do Itaú, do Bradesco não. É uma dívida muito mais alta, muito mais séria do que essa. Palavra do Senhor. Mateus 18, 21 ao 35. Diz a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Irmão, 7 vezes é mole, né? Até 7 vezes? Aí o Senhor, imagina o Senhor olhando para Pedro e respondendo: Pedro, eu não digo a você que perdoe até 7 vezes. Olha, a primeira frase já alivia o coração, né? Não dá um alívio? Graças a Deus, não precisa ser 7. Aí o Senhor vai dizer mais. Mas até 70 vezes 7. Quem é bom de matemática aí? 70 vezes 7, 490, não é isso? 490 vezes só, Pedrão. É quanto você tem que perdoar. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe havia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Sabe quanto é isso mais ou menos, irmão? Só para a gente ter mais ou menos uma ideia, seriam 11 carretas de prata. Tá bom para você? 11 carretas de prata? Está perdoada a sua dívida. Mas vamos seguir aqui. Aí, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, 600 reais mais ou menos. É o quanto ele devia. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda. Por que você me implorou? Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhes pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. É dura essa palavra, irmãos. Essa palavra é dura, muito dura. Eu acho que uma das palavras mais duras que o Senhor ministrou ao coração de alguém. Pai querido, essa é a tua palavra e nós estamos diante dela. Por si só, Senhor, ela já fala. Mas nós carecemos de ouvir um pouco mais aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, Deus, mas que eu também saia daqui abençoado pela ministração da tua palavra. Trata conosco, Espírito Santo, pois te damos total liberdade nesse lugar. E não damos liberdade a nenhum outro espírito sequer se manifestar aqui. Esse lugar é consagrado ao Senhor. Somente a ti damos total liberdade. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Amados, se a gente quando lê a Bíblia, eu não sei quantas vezes você já teve o privilégio de ler a Bíblia, eu nem vou perguntar isso, porque é um pouco decepcionante quando a gente pergunta: quantas vezes você leu a Bíblia? Tem gente que diz nenhuma. Isso é triste demais. Mas a Bíblia parece que tem algumas contradições. Tem hora, só parece, tá, irmão? Só dá a impressão disso. Porque tem hora que a Bíblia diz que nós somos livres. Somos livres, temos a liberdade. Mas em outros textos, Paulo diz: eu sou prisioneiro.
Eu sou escravo. Uma hora sou livre, outra hora sou prisioneiro e sou escravo. E muitas vezes também, irmão, nós dizemos que estamos mortos para o mundo. Eu estou morto para o mundo, para o pecado. E em outras ocasiões nós falamos que nós temos uma vida nova. Afinal de contas, morto ou vivo? Porque há uma impressão que as coisas são muito contraditórias, mas não são. A palavra de Deus não se contradiz, irmãos. Ela se encaixa de uma maneira perfeita. E nós estamos, queridos, em constante luta, em constante aflição. Nós estamos constantemente passando por perseguições. Eu não sei se você tem sido perseguido por causa do Evangelho. Se as portas muitas vezes se fecham por causa do Evangelho, por causa do amor que nós temos a Jesus. Mas muitas vezes as portas se fecham. E Jesus, ele diz em tudo isso, no meio da tribulação, das lutas, das lágrimas pela madrugada, ele diz que nós teremos paz. A coisa fica um pouco estranha. Se nós não fôssemos cristãos, se a gente não cresce na Bíblia, no poder de Deus, e não acreditássemos na soberania de Deus, nós dizemos, não, esse negócio se contradiz. Eu não sei se você pensa dessa maneira, eu estou lhe falando se nós não tivéssemos aqui, não tivéssemos Jesus na nossa vida. Porque, querido, ser crente é ter luta e viver em paz. Você consegue entender isso? Ser cristão é você perder para ter. Ser cristão é você morrer para viver. Olha como é que as coisas são completamente ao contrário. É dando que se recebe. Você dá para receber. E se não der, não recebe. Isso é ser cristão. Ganhando, perdendo, né? Vivemos e morremos. Assim diz a palavra do Senhor. Então, querido, nós temos tudo à vontade. Mas tudo que é do Senhor, eu quero te garantir isso, amada igreja, tudo que é do Senhor é nosso. Tudo que é do Senhor é nosso. Tudo que é do Senhor é nosso. Você entende? Porque foi conquistado na cruz. Ele conquistou tudo por mim e por você. Tudo que é dele é nosso. Eu creio nisso, querido. Em todo o tempo nós temos uma constante dívida. Eu e você, nós somos devedores e eternos devedores. Todo cristão, preste atenção nisso, todo cristão tem uma dívida a pagar. Espera aí, pastor. O senhor não falou que foi tudo pago na cruz, que na cruz eu tenho? Sim. Qual é a nossa dívida, irmãos? Que dívida é essa que nós temos a pagar? Por isso que eu falei, essa dívida é muito mais alta do que a dívida que muitas vezes você tem no Bradesco. Você tem uma dívida no Itaú, numa financeira, quem sabe uma dívida de um veículo. Olha o que diz a palavra do Senhor, Romanos 1,14. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Então, se você quiser experimentar a transformação, a libertação, a santificação, você precisa ter uma atitude. Que atitude? A de devedor. E não a atitude de credor. E Paulo, ele diz mais ainda, ele vai mais fundo ainda, irmãos, quando diz respeito a débitos e créditos. Ao se tornar cristão, você é devedor. Você tem consciência que é devedor, sim ou não? Será que alguém aqui tem essa consciência? Eu sou devedor. Mas qual será essa dívida que nós temos? E eu repito, é uma dívida muito mais alta do que aquela dívida que você tem no teu banco. Olha o que diz a palavra em Romanos 13:8. Não fiquem devendo o quê? Irmão, você está vivo aí? Está vivo? A igreja está viva? Está. Graças a Deus. Então, leia comigo aqui, ó. Não fiquem devendo nada a ninguém. Bom, não fica devendo. Aí ele bota uma vírgula, exceto. Exceto o quê? O amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei.
essa dívida aqui é muito mais alta. Porque essa dívida aqui, ela não tem perdão para a dívida. Só tem uma maneira, é você pagar a dívida. E como é que se paga essa dívida? Amando o próximo. Paulo explica qual é o tipo de dívida que temos. Nós temos o amor. O amor como dívida para qualquer pessoa. E não é amor somente com o teu cônjuge, não. Não é amor somente com os irmãos da igreja, com aqueles que te abraçam. Não é amor somente pelos cheirosos. É amor. A palavra do Senhor diz, isso é incondicional. E por que será que nós temos essa dívida, irmão? Quando nós decidimos viver para Cristo, nós nos tornamos devedores do amor. E ao pagar essa dívida aos outros, ela nos transforma. É uma dívida que transforma a nossa vida. Como é bom saber que você é amado. Mas melhor ainda é saber que alguém te ama. Como é bom amar, irmãos. O amor, ele refrigera a alma. O amor faz bem, amar faz bem. Você consegue amar os que te perseguem? É difícil. Mas a palavra do Senhor manda eu amar os que me perseguem. Nós não podemos cobrar amor aos outros. Muito pelo contrário, irmão, nós temos que pagar sem cobrança. É cobrar, é pagar e não cobrar. Porque aí eu já não sou mais devedor, eu passo a ser o cobrador. Por isso que eu pergunto, você é devedor ou cobrador? Aonde nós nos encaixamos aqui? Nós pensamos o contrário sempre, irmãos. A gente pensa que as pessoas é que nos devem. Não, ela tem que me amar. Para você ter um bom casamento, um bom relacionamento, viver bem com o teu cônjuge, primeira coisa, ame. Ame. Case para fazer o outro feliz. E não conseguiremos fazer o outro feliz se não for por amor. Nós achamos sempre que nós merecemos ser amados por todos. Como nós já ouvimos isso dentro da igreja, irmãos? Essa igreja é uma igreja que não ama. Você é igreja, sim ou não? Então, se a igreja não ama, você não ama. Essa é a questão. Quando a pessoa diz, essa igreja não ama, todos nós temos dentro de si o oposto, querido. Achamos que o outro que tem que amar. Eu quero me sentir amado. Não, você precisa dar amor. Se você quer amor, dê amor. Dê amor que você vai receber amor. É uma via de mão dupla. Por esse motivo, nós ficamos revoltados. Quando alguém não nos cumprimenta. Quando a gente entra na igreja, alguém não te dá bom dia. Parece que você não foi visto por ninguém. Por esse motivo de nos considerarmos credores, nós muitas vezes não perdoamos aquele que não nos enxerga. Porque nós nos consideramos credores e não devedores. Quando eu me considero devedor, eu já não lhe cobro isso. Eu já não posso te cobrar a sua presença na minha vida. Eu não posso cobrar nada a ninguém porque eu sou devedor e não cobrador. A palavra do Senhor é clara. A ninguém fique devendo coisa alguma, exceto. Então há uma dívida que precisa ser paga. Exceto que o amor, é o que diz a palavra. Quando nós somos ignorados, por exemplo, irmão, a gente fica meio revoltado. Quantas pessoas saem da igreja e a gente às vezes esbarra na rua, conversa. Ué, por que você saiu da igreja? Ah, não, eu entro e saio e ninguém fala comigo. Você já viu essa palavra? Já escutou isso, irmão? Alguma vez já escutou isso? Ninguém fala comigo. Irmão, você quer que eu mude? Então muda você. Quando a gente quer a mudança do outro, tem que partir de nós. Somos nós quem temos que começar a mudar. O que você tem feito para receber amor dos outros, querido? O que corrige a distorção é reconhecer que nós somos devedores e não credores. Isso muda completamente.
Então que essa noite você saia daqui dizendo: eu sou devedor. Eu sou devedor e não credor. Nós vamos mudar a igreja. Nós mudamos a igreja quando esse pensamento de que nós precisamos receber algo de alguém, precisamos receber atenção, preciso receber amor, preciso receber a atenção do meu pastor não fala comigo, o diácono que não me cumprimenta, a irmã que está ali atrás. Irmão, se nós mudarmos esse pensamento, a igreja muda. Tudo muda dentro da igreja. Porque você passa a não cobrar mais isso. A gente passa a dar. Nós vamos inverter as ordens. E é o que a palavra do Senhor diz: eu preciso inverter as ordens, eu preciso amar você. Mas pastor, eu não vou com a sua cara. Problema seu, querido. Começa a se acostumar se você quer viver comigo na eternidade. Se conviver aqui está difícil, imagina conviver com a minha cara. Você já imaginou isso, irmão? Você vai conviver comigo na eternidade? Como vocês vão conviver na eternidade comigo aí? Amém? Eu quero conviver com você na eternidade, então vamos nos acostumar aqui. Porque a palavra do Senhor é muito clara. Ela é clara: não ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor. E isso é uma ordem do Senhor. Ele não está pedindo a você que ame, não. Ele está ordenando a igreja: ame. Ame. Imagina os cônjuges pensando ao contrário. Deixando de cobrar, querido, para pagar amor. Deixando de cobrar o amor ao cônjuge. Imagina se você muda esse teu pensamento enquanto marido, enquanto esposa. Se você passa a viver dessa maneira: não, eu não vou cobrar que ela me ame, eu simplesmente vou amá-la. Imagina a sua esposa fazendo a mesma coisa: eu não vou cobrar que ele me ame, eu vou amá-lo. Pronto, mudou tudo. A casa muda. Um simples detalhe que muda toda uma história. A gente, como igreja, deixar de cobrar, irmão, isso vai ser uma glória para nós. Deixar de, como diz o pastor, de mimimi. Essas cobranças que não fazem bem para a alma. Isso só não acontece por causa da nossa mentalidade de cobrador e não de devedor. Então o problema, querido, é cada um de nós entender que somos devedores e devedor precisa se esforçar para pagar. Eu estou convidando a você nessa noite, cada um dos irmãos, a você que vai me ouvir pela internet, estou convidando você a pagar a tua dívida. Pague a sua dívida. Se você deve, negocie. Parcele. Não, eu vou me chegando aos poucos, então eu vou parcelar isso daí. Mas eu vou me chegar. Mas aquele irmão que eu não vou com a cara dele, não, eu vou parcelar essa dívida. Eu vou chegando devagar. Eu vou chegando, vou cumprimentando. Tudo muda, irmãos. Você pode concordar comigo isso? Tudo muda. Então, se você deve, paga. Quem deve precisa pagar. Será que você entende realmente que é devedor? O apóstolo Pedro, ele não entendeu isso. E Jesus, ele dá a ele uma demonstração de amor ao próximo. Senhor, se alguém me ofendeu, eu tenho que perdoar 7 vezes? Não, Pedrão. Não, 7 não. Eu imagino que Pedro deve ter ficado muito alegre em alguns segundos da vida dele. Não, Pedro, 7 não. 70 vezes 7. Cálculo rápido. 70 vezes 7. A pessoa te ofende 490 vezes. 490 vezes. Isso não é um número, querido, para nós carregarmos para a nossa vida. O Senhor está nos dando uma demonstração de que o perdão, ele é infinito. Você tem que perdoar incondicionalmente. Não vai ficar anotando no papel: perdoei ela 1 vez, 2 vezes, 355 vezes, 400 vezes, 489, 490, pronto, agora não perdoo mais. Não é isso. É o perdão incondicional. E o apóstolo Pedro, ele teve uma lição tremenda do Senhor. No capítulo 18 de Mateus, verso 21 ao 22, olha o que diz. Nem precisava ler, né, irmãos? Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Ela pecará. E esse pecará tem muita forma de pecar contra o outro.
pecará contra mim, que eu lhe perdoe até 7 vezes. Respondeu Jesus, não diga a você que perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoar, querido. Jesus estava ensinando a Pedro que amar ao próximo não tem limite para o amor, porque a nossa dívida, ela é eterna. Você não vai conseguir pagar e quitar essa dívida. Sempre amando, é amando, amando e amando. Não tem como deixar de amar. Não, eu já amei o pastor Manuel, agora não precisa amar mais não. Não precisa amar sempre. Eu preciso continuar amando, é seguir amando. Porque senão eu passo a ser devedor dele, cobrador dele. Eu vou cobrar o amor dele para comigo. Eu não posso fazer isso, eu tenho que amá-lo. Ah, mas o pastor Manuel não ama o pastor Paulo. O problema de cada um de vocês, que não ama o outro. Eu dou amor, eu sei porque eu sou amado também, tá, meu pastor? Graças a Deus. Então você precisa botar na consciência, botar na tua cabeça, eu preciso amar, independente se é o irmão A, irmão B, se independente se eu vou com a cara dele ou dela, eu preciso amar. Essa noite você vai sair daqui com a tua cabeça quente, vai chegar em casa explodindo de amor. Em nome de Jesus. Jesus arrebentou com os limites, irmãos. Ele quebrou os limites. Falou, Pedro, vai, Pedro, agora perdoa. Perdoa 70 vezes 7, Pedro. Ou seja, ele quebrou completamente essa barreira, o limite que Pedro estava negociando com Jesus. Parece uma negociação. Para entender esse absurdo, Jesus ele conta uma história que traz o ensino doutrinário para Pedro. Ele trouxe o ensino, isso é doutrina, irmãos. Olha o verso 23 ao 27. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Aí ele começa a contar uma história. Parece uma história muito simples, mas não é. Isso aqui não é fácil. Mas é o que o Senhor estava dizendo. Olha, é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Eu repito, 10.000 talentos. Irmão, bota aí 11 carretas cheias de prata. É muita coisa, irmão. Esse homem devia muito, era uma dívida impagável. Não tinha como pagar. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía. E que assim a dívida fosse paga. Então o servo caindo aos pés dele. E esse rei aqui, esse senhor, é a pessoa do Senhor. É uma representatividade de como é Deus. Preste atenção nesse texto, irmãos. Analisa comigo. Ele caindo aos pés dele implorava, tenha paciência comigo. Imagine isso em lágrimas, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. Não vai pagar. Não vai conseguir pagar. Qual foi a decisão do Senhor? E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora. E o que ele fez? Perdoou-lhe a dívida. É o que o Senhor fez conosco. Não teria como pagar. Como é que nós vamos pagar o nosso pecado, os nossos erros, as nossas mazelas? De que maneira eu vou pagar isso? Não tem como pagar. Condenado ao inferno, agora eu quero pagar para sair do inferno. Não tem como, querido. Ele assumiu a dívida por mim e por você. Foi sobre a conta dele. Ele ficou com a conta. Você entendeu isso, já não? Ele assumiu a conta. Não vai a sua dívida está perdoada. Ou seja, o que você me deu não deve, porque agora eu assumo isso. Seria uma dívida impagável. A quantia que ele devia era isso. Equivalente a umas 300 e tantas toneladas de prata. Era muita coisa, irmão. Imagina esse homem pagar isso. O homem não tem como. Impagável. Jesus conta essa história. E naquela época, irmão, não tinha perdão. Ele teria que pagar. Aquele homem acabou de ganhar 350 toneladas de prata. Ou seja, agora eu ganhei. Isso foi para minha conta. O rei poderia exercer o direito de receber o que o seu servo lhe devia. Mas ele abriu mão disso. O que você espera de alguém que recebeu tamanha bênção, irmão? O que você espera de alguém que conta para você o quanto Deus lhe tem abençoado? O que você espera desse alguém? Seja sincero. Que ele seja o quê?
uma bênção. Abraão, sê tu uma bênção. Eu vou engrandecer teu nome, vou te dar terras. Abraão, olha, quantas estrelas do céu, assim será a sua descendência. Se você puder contar, quantas areias do mar. Abraão, sê tu uma bênção. Ou seja, vou lhe abençoar, vou lhe enriquecer. Você vai ter tudo. Só tem um detalhe, Abraão. Sê tu uma bênção. Então o que espera de alguém que recebeu também a bênção é que essa pessoa seja uma bênção. Ao ser perdoado, veio alguém que lhe devia apenas 100 moedinhas de prata. 100 moedinhas de prata. Muito inferior ao que aquele servo devia ao seu senhor. Muito inferior. Ele havia acabado de ganhar, querido, muitas toneladas de moeda. O que são 100 moedas de prata? Perto diante de tudo que ele havia ganho. Mas isso aconteceu logo a seguir. As coisas de Deus são assim, irmão. É para a gente não perder a memória. Isso acontece logo a seguir. Versos 28 ao 30. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo, pague o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, a mesma coisa que ele fez, agora o conservo faz. É a mesma coisa. Ele caiu aos pés, dizendo, tenha o quê? Paciência comigo. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de mim. E pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário. Foi e o lançou na prisão. Até que saudasse o quê? A dívida. Eu lhe pergunto, se alguém está na prisão, como é que vai pagar a dívida? Como pagar a dívida? Está preso. Vai morrer lá. Ele poderia ter perdoado. Mas um detalhe me chama a atenção. Ele não quis perdoar. Ele não quis perdoar. Essa decisão aqui, irmãos, foi dele. Nós decidimos se perdoamos ou não. Somos nós que decidimos. Só tem um pequeno detalhe. Com a mesma medida que você medir, você também será medido. A palavra do Senhor nos manda perdoar. O perdão é incondicional. Não é para pesar na balança se você foi o mais ofendido ou não. Eu já fiz gabinete com pessoas, irmãos, que trouxe para mim problemas nessa área de perdão. É uma área difícil de tratar, não é tão fácil assim. Porque sempre um acha que tem razão. Enquanto os dois acharem que tem razão, não há perdão. Mas só tem um detalhe, diante da cruz de Cristo, todos erraram. Não tem um certo. Ninguém é certo. E aí fica naquele jogo. Não, o senhor não tem noção do que foi feito. Eu fui ofendido. Não, o senhor não tem noção do que ele me fez. Simplesmente ame. Acabou a guerra. Eu fiquei pensando, quando eu estava lendo essa história, eu fiquei pensando na guerra que nós estamos vivenciando hoje. É Rússia, é Ucrânia. Por que dessa guerra? Não, pastor, essa guerra é política. Essa guerra é por causa de dinheiro. Essa guerra é por causa de terra. Essa guerra... Não, querido, essa guerra é por falta de amor. É simples assim. Você já imaginou a Ucrânia amando a Alemanha? Você já imaginou a Rússia, né? A Rússia amando a Ucrânia amando a Rússia? Acaba a guerra ou não? Acaba ou não, Brigitte? Sim ou não? Acabou a guerra. Acabou a guerra, irmão. O amor acaba com a guerra. Quando entra o amor, acaba o litígio. Acabou o litígio quando entra o amor. Todos que estavam ao redor ficaram indignados com aquela atitude daquele homem. Verso 31 vai dizer, vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes. Muito tristes. E foram relatar ao seu senhor tudo que havia acontecido. O rei ficou irado, irmãos. Quando ele soube o que aconteceu, ele ficou irado. Aquele rei, que era amor, agora ele se irou. Você consegue entender um Deus que se ira? Sim ou não? Você consegue entender esse Deus? Ou você acha que tudo com Deus, não, Deus é amor, é amor, é amor, é carinho, é só amor e carinho. A palavra do Senhor me mostra que ele é amor.
mas que ele também é o justo juiz. Ele julga. Ele julga pesado. E a pena é pesada. Não é uma brincadeira, irmãos. O perdão é sério. Isso não é uma escolha sua. Nós não vamos ficar aqui escolhendo quem perdoar e quem não perdoar. Aquele rei que era amor, em 1 minuto ficou irado. E esse rei é a figura do próprio Deus. Ele perdoa. E não importa o tamanho da sua dívida, ele simplesmente perdoa. O que é que você está fazendo com o perdão que Deus lhe deu? O que você está fazendo com esse perdão? Graças a Deus eu sou perdoado, está tudo certo, está tudo pago. É isso mesmo? Essa parábola, irmãos, ela é muito séria. Nós temos recebido tudo de Deus. Temos recebido amor, perdão. Temos recebido justiça de Deus, sim ou não? Sim ou não? Temos recebido a justiça dele. Fomos adotados como filhos. Estávamos mortos em delírios e pecados e ele nos deu vida. Cancelou todas as nossas dívidas. Tudo aquilo que o diabo tinha, uma promissória no teu nome. Você está entendendo? Você era cidadão do inferno. Nós estávamos todos para ir para o inferno. E ele tomou essa promissória, rasgou, querido. O que estava no teu nome foi lançado na cruz do Calvário. Acabou. Nós temos o perdão dado pelo Senhor. Ele perdoou essa dívida e nos fez filhos. Você é filho? Foi isso que ele fez. Nossos pecados foram perdoados. Nossas maldições foram canceladas. Eu tenho uma maldição familiar. Está repreendido em nome de Jesus. Não tem maldição familiar nenhuma. Ele cancelou isso. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Por ele nós fomos sarados. Porque não aplica tudo que recebeu de Deus na sua relação com o próximo, irmãos. Por que você não pega tudo que recebeu dele e você não investe no outro? Se você recebeu amor de Deus, investe amor no outro. Recebeu a paz, seja você um agente de paz na vida do outro. Como é bom a pessoa chegar numa casa, chegar em algum lugar, num trabalho, alguém fala assim, graças a Deus que você chegou. Rapaz, você estava fazendo uma falta tremenda. Que bom que você veio. Como é horrível a pessoa chegar e até o cachorro sair correndo, irmão. É horrível isso. Ninguém quer ficar perto. Porque são pessoas insuportáveis. O que nos faz diferente é o amor. Você acha que é fácil amar, querido? É fácil amar? É fácil amar um cônjuge, né? Não é isso? Olha lá. Abriu até um sorriso, não é, irmã? É fácil amar o cônjuge. Aí, que maravilha. Tudo juntinho. Que maravilha. Que maravilha. Olha lá atrás, lá. Né? Você ama ele? Aí dela que digo que não. Ele olhou assim, deixa eu ver a resposta dela. Ama, sim, Maurício. Ai, glória a Deus. Então, querido, se você foi perdoado, agora você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Se você recebeu amor, ame. Recebeu, vamos dizer assim, vamos conjecturar, você recebeu 11 carretas de amor e de perdão. Olha quanto amor você tem para dar. Você tem muito para dar. Nós temos muito, porque o amor do Senhor é incondicional. O amor do Senhor é imenso, é imensurável o amor dele. Ao ponto dele falar, filho, eu te amo tanto, mas tanto, 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 que dos seus pecados eu não me lembro mais. É amor. Ele só não lembra porque nos ama. Ele não lembra. Verso 26 diz, então, o servo caindo aos pés dele implorava, tenha paciência comigo, pagarei tudo ao Senhor. Será que esse pedido, eu fico pensando, irmão, esse pedido aqui foi falso. Não foi verdadeiro. Ele foi ao Senhor certo, ele foi no lugar certo, ele se ajoelha, ele pede perdão. Teria sido falso esse arrependimento? Porque é o que demonstra o texto.
Porque logo a seguir alguém lhe devia muito menos e ele não perdoou. Então essa atitude foi uma atitude de falsidade. Esse relacionamento com o rei foi um relacionamento falso. Quantos se relacionam com o Senhor, querido, com falsidade? Quantos se relacionam? Não, eu estou aqui porque eu tenho medo danado de ir para o inferno. Se não fosse o inferno, eu estaria onde agora? Se não fosse o inferno, eu estava no Maracanã para assistir o jogo do Flamengo e do Fluminense. Eu vou estar aqui. Aí, Maurício, vai dar nós hoje. Você estaria aqui, irmão? Não, eu estaria em casa. Eu estaria em casa. Pensa bem isso, querido. Tem gente que está na igreja, está orando, está louvando, está dizimando, mas o coração continua perverso. Eu não digo isso que a nossa igreja não, irmão, que a igreja só tem gente boa. Mas fica tranquilo, essa mensagem vai para a internet. Alguém vai ouvi-la. O coração continua perverso. Pessoas que pedem perdão sem arrependimento. Pessoas que passam pelas águas batismais, mas o coração continua um coração endurecido. Quantas pessoas se arrependem, chega à frente, levanta a mão e chora e faz e tal, e continua a mesma coisa. Não há uma mudança. Nós temos inúmeras pessoas espalhadas por esse mundo afora, que estão dentro da igreja e não são igreja, irmãos. Por quê? Por falta de amor, falta de cuidado com o próximo. Eu quero lhe fazer uma pergunta para você pensar um pouco. Você é mesmo de Deus? Pense. Você é mesmo de Deus? Você tem plena consciência que você recebeu muito de Deus na sua vida? Tem plena consciência disso? Pastor, eu tenho certeza que eu recebi muito de Deus. Então por que continua cobrador? Se recebeu muito de Deus, por que continua cobrando? Por que continua como juiz, julgando o outro? Por que continua como acusador, se você tem plena consciência que você recebeu muito de Deus? Por quê? Esse Senhor que perdoou, logo a seguir ele disse, você é mau, servo malvado. Esse mesmo Senhor, o mesmo Senhor que nos abraça, o mesmo Senhor que nos guarda, que estende as mãos, que nos liberta, é o mesmo Senhor que quando nós cometemos esse deslize de não perdoar, de manter o nosso coração fechado, esse mesmo Senhor diz, você é um servo, uma serva malvado. Você é mau. Eu não quero ser chamado de mal pelo Senhor, irmãos. Eu não quero ser chamado de mal. Você está entendendo isso? Servo malvado. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida, eu perdoei os teus pecados, eu perdoei os teus erros, todas as tuas mazelas eu perdoei, eu apaguei, e você não perdoa um simples deslize de um irmão. Um simples, não pastor, mas eu fui gravemente ofendido, mas você não foi para a cruz. Ninguém foi mais ofendido que Jesus. Não teve outro que foi mais ofendido que ele. Ele simplesmente ama. Ele nos ama, irmãos. Nós temos aqui uma lição muito importante que nós temos que considerar. Esse homem não levou algumas coisas em consideração, irmão. Ele havia esquecido a justiça de Deus. E como que se baseia a justiça de Deus? Assim como nós julgamos os outros, também seremos julgados. É assim que se baseia a justiça de Deus. O rei perdoou sem medir esforço nenhum. Simplesmente perdoou, ele não foi fazendo conta. Ele falou, peraí, estão tantas toneladas de prata, eu vou perdoar metade, outra metade você me paga. Não houve cálculo. Simplesmente perdoou. Não teve esforço nenhum. O rei estabeleceu uma medida para o perdão. E isso é mais sério do que a gente imagina. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 6, 14 ao 15. Ah, pastor, isso eu já conheço, é? Então põe em prática. Leia comigo, você pode ler comigo aqui no telão? Porque no telão a gente lê uma mesma linguagem. Vamos ler aqui, ó. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles,
também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, olha o se aí, irmão. Se, porém, não perdoar aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. É sério ou não é sério? Isso é seríssimo, irmão. Isso é muito sério. Isso é você caminhar o tempo inteiro na igreja, ter 10, 20, 30 anos na igreja, no dia do arrebatamento você fica aí. Ele não perdoar. Você já imaginou isso? Olha, eu tenho meu coração fechado, eu sou uma pessoa que não adianta, eu não consigo perdoar. Você consegue. Você consegue pecar. A gente consegue errar com o outro. A gente consegue ofender o outro, porque não conseguimos perdoar. É mais fácil o quê, irmão? O que é mais fácil? Cometer pecado contra o outro? É mais fácil errar contra o irmão? É mais fácil ofender o outro? É mais fácil perdoar. Mas meu coração... meu coração... Então você precisa de um coração novo. Você precisa de um coração de carne, porque seu coração é de pedra. Você precisa mudar o coração. Mesmo tendo razões, querido, para romper seu relacionamento com alguém, você será medido com a mesma medida. Grave isso. Nós estamos tratando nas células acerca de solidão. Tem sido muito bom, irmãos. Estamos tratando acerca de solidão nas células. E um dos motivos das pessoas viverem só é a falta de perdão. Ninguém gosta de viver do lado de alguém amargurado, alguém azedo, um azedume. Quem gosta de conviver com alguém azedo? Aí a pessoa vai se isolando, vai vivendo só. Nossa sociedade, ela desconsiderou a importância do perdão. Considerou isso. Cada um vive a própria vida. Não, se pisar no meu pé, eu sou crente, mas não sou besta não, hein? Já viu um crente falar isso? Já viu, irmão? Eu sou crente, mas se pisar no meu pé... Tu vira o quê? Um demônio? Pisou no pé, deixou de ser crente, virou um demônio. Deixou de ser santo em 30 segundos. É assim mesmo? Não pode, irmão. Não pode. Muitos deveriam viver livres, felizes. Mas por falta de perdão são prisioneiros. Prisioneiros de uma mágoa. Prisioneiros de uma amargura. Prisioneiro da falta de perdão. Se lançarmos juízo sobre os outros, nós iremos atrair juízo para nós. E essa parábola que nós lemos, ela nos ensina que se nós formos perdoados pelo Senhor, o mínimo que devemos fazer é perdoar. É o mínimo. A coisa mais absurda que pode acontecer. Eu acho que é horrível isso. É ouvir um crente, um cristão, falar, eu não consigo perdoar. Isso é um absurdo, querido. É um absurdo. Leia a Bíblia. Você vai ver o quanto o Senhor foi ofendido. Começando lá em Gênesis e parando lá em Apocalipse. Leia e você vai ver quantas vezes o homem ofendeu a Deus e Deus o perdoou. Quantas e quantas vezes Deus foi ofendido. A nação inteira ofendeu Deus. Deus perdoa a nação. Deus é Deus perdoador. E Ele requer de nós o quê, queridos? Perdão. A nossa sociedade, ela desconsidera isso. Ela desconsidera isso. Então, se a pessoa não conhece o perdão de Deus, aquele que não conhece Deus, que nunca se rendeu a Cristo, que não conhece o sistema da igreja, não conhece a Bíblia, está perdoado ele não perdoar. Está perdoado. Quero nem discutir com ele. Mas um crente, aquele que é conhecedor da palavra, aquele que conhece o Deus do amor, aquele que diz a minha vida, eu sou morada do Espírito Santo, como assim? O Espírito Santo agora vai dividir essa casa com a mágoa? É isso mesmo? No mesmo lugar que habita a mágoa, está lá o Espírito Santo embolado com a tua mágoa? É isso mesmo? Tem certeza disso? Não, mas ele habita em mim, habita mesmo, e a mágoa também habita? A mágoa está sendo o seu Senhor. A mágoa está sendo o seu Senhor, grave isso. Deixa apenas que o Espírito Santo te conduza. Joga essa mágoa fora, irmão. Você verá a vida que Deus tem para você.
O que que nós estamos fazendo com o perdão de Deus? Quero que você grave isso. O que nós estamos fazendo? E para nós estamos encerrando. Mateus 6, 14 ao 15. Porque se perdoar aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Isso é sério. Não cobre isso da tua família, irmão. Não cobre que a família te ame. Ame. O seu pai precisa da sua misericórdia. A sua mãe precisa da tua misericórdia. Seu cônjuge precisa da tua misericórdia. A sua família precisa que você seja uma pessoa misericordiosa. Toda relação só se sustenta à base de misericórdia. Uma boa relação se sustenta à base de misericórdia. Se perdoar uns aos outros, de amar uns aos outros, com certeza a sua vida será muito melhor. Se nós perdoarmos. Fica essa palavra no teu coração. Ame, querido. Assim você poderá consertar o seu mundo, poderá consertar a tua família, poderá consertar teus relacionamentos. Se amar, você vai consertar o relacionamento familiar. Então ame, incondicionalmente. Aquele credor incompassível estava pecando contra a graça de Deus, contra o favor imerecido. Ele não merecia aquilo e ele foi perdoado. Isso é graça. Ele simplesmente pecou contra a graça, contra o que ele recebeu. Quando nós não perdoamos, nós estamos pecando contra a graça, contra o amor de Deus, contra o sacrifício vicário de Jesus. Precisamos perdoar. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos pensar um pouco no que Deus está falando com você. Que você recebeu de graça, dê de graça. O que te curou, transfira para os outros. O que curou você, transfira para os outros. A mão que se estendeu para te ajudar, estenda a sua mão também. Estenda a sua mão. É só receber? A vida é isso? É o me dá, me dá, me dá? Não, querido. Se nós não entendemos o verdadeiro valor do perdão, a nossa vida estará em perigo. Todo crente que recebeu vida eterna é um devedor. Devedor do amor. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você decide. Decida hoje. Sair daqui dessa igreja, quando as portas se abrirem, que você for para a sua casa, se tem mágoa de alguém, se algo tem que ser consertado, conserte hoje. Imagina se nós recebêssemos um e-mail agora. Um WhatsApp do céu. No nosso grupo aqui, Grupo Igreja de Cristo, espalhado pela terra. E nesse WhatsApp está escrito assim: Igreja amada, se prepare, porque eu estarei voltando às 22 horas do dia 17 de outubro de 2024. O que será da tua vida? Já pensou nisso, irmão? Nós não sabemos o dia nem a hora. Graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque o perdão tem que ser todo dia. O amor tem que ser todo dia. Perdão, querido, é necessário. Cristianismo é muito mais do que uma falácia. É uma cópia do que é Cristo, do que foi Cristo. Isso é cristianismo. É nós colocarmos em prática aquilo que Cristo deixou como ensinamento para nós. Isso é cristianismo. Ah, mas eu canto bonito, eu toco bonito, eu prego bonito, eu sou bonito. Não, querido. Nada disso vai mudar a sua história. Então pense nisso. De que lado você está? Você é devedor? Ou você é um cobrador? Curve sua cabeça. Vamos orar. Coloca diante do Senhor. Eu não quero chamar ninguém aqui à frente. Acho que uma palavra como essa é uma palavra que é você com Deus no teu canto. Né? Só você com Deus.
Não permita que você venha julgar alguém que você conhece, que tem uma mágoa no coração. Não permita isso agora. Seja misericordioso, misericordiosa. Não julgue isso. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra ela é poderosa. Ela é penetrante, Senhor, ao ponto de dividir juntas e medulas. Mas nós queremos que essa palavra vá conosco para casa. E quando deitarmos a cabeça no travesseiro, Pai, que nós possamos ruminá-la. Pensar na tua palavra no amanhã, depois de amanhã, e no decorrer da nossa história, que possamos pensar nisso, que somos eternos devedores. Abençoa teu servo, Deus, que não consegue perdoar. Não consegue, Senhor, porque o coração está fechado. Ajuda, Senhor, esse teu servo. Ajuda a tua serva a perdoar. Ajuda em nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda a barreira. Transforma esse coração de pedra, Senhor, em um coração de carne. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.